Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar tudo o que você precisa saber sobre fraldas ecológicas. Eu resolvi comprar fraldas ecológicas para o Pedro, meu segundo filho, porque eu comecei a repensar muitas questões sobre o meio ambiente, minimalismo, como gastar menos também. Então, juntando tudo isso, todas essas questões, eu me vi assim pensando por que não comprar fraldas ecológicas, fraldas laváveis, sendo que uma fralda demora mais ou menos 450 anos para mais para se decompor. E um bebê só, até o desfraude, ele libera mais de 800 quilos de dejetos no meio ambiente. E também a questão financeira, que eu já vou chegar lá para fazer as continhas aí junto com vocês. Bom, a fralda, ela por possuir plástico, vários produtos químicos dentro dela também, ela acaba causando mais assadura e alergias também. E o Pedro, ele tem uma pele mais sensível, ele só poderia usar Pampers. Se eu trocasse a marca, ele já tinha alergia, então isso era uma questão bem séria, assim. E ele tinha que viver de pomada. A fralda ecológica, a fralda lavável, ela não causa alergia. Geralmente ela não causa, porque ela é feita de algodão, então isso raramente causa alergia na gente, né, na nossa pele. Então vamos lá para as principais questões que eu tive dúvida na hora de comprar a fralda e de usar. Como que prepara essa fralda, né? Como que ela é? Como que eu vou fazer os ajustes nela na hora de vestir o bebê? Porque esse aqui é uma fralda de tamanho único. Ele pode ser usado desde que o bebê nasce até o desfraude, até 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, é uma fralda que vem vários botões aqui, tá? E eu vou mostrar direitinho pra você como que eu faço o ajuste no Pedro e como que eu coloco o absorvente dentro dela, tá? Então a fralda tem um bolso aqui, pelo menos dessa marca Happy Flute, é uma marca chinesa e muito boa, por sinal, recomendo demais essa marca aqui. Eu não comprei da China, eu comprei de um site, na verdade dois, né? Eu comprei de um site chamado Quintal do Pedro e também no Mercado Livre, tá? Depois, quando eu vi que a marca era boa, que eu me adaptei bem, eu comprei do Mercado Livre. Então ele tem um bolsinho aqui para colocar o absorvente aqui dentro, tá? Eu uso um absorvente só durante o dia. Ele segura super bem o xixi durante umas 4 horas aí. E à noite eu coloco 2, mas eu também já chego lá. Outra preocupação que eu tive no começo era de ficar marcado demais esses elásticos aqui na perninha do Pedro e tal. Fica marcadinho, mas nada que preocupe, assim, sabe? Pelo menos não no meu caso. Então eu sempre ajusto aqui na perninha, assim, pra sobrar um dedo, pra conseguir passar um dedinho ali. E aí eu passo ajustando direitinho. E também na hora de fechar aqui na cintura dele, eu tento sempre deixar uma folguinha ali, porque não precisa ficar muito apertado, tá? E outra coisa também é de que, como essa fralda ela não estica, você não precisa colocar muito lá nas costas do bebê na hora de vestir, porque essa fralda ela não é igual a descartável, obviamente, então você não precisa colocar muito lá em cima para fechar a fraldinha, tá? Só tem que tomar cuidado assim na questão da perninha mesmo, no ajuste das pernas, para não ficar muito apertado e também na cintura. Então no caso aqui ele tem vários botõezinhos, no começo parece bem complicado, mas é bem simples, tá? Ele tem esses botões aqui, que serve para ajustar a cintura na hora de você fechar a fralda. Então ele tem vários botõezinhos aqui que, conforme o bebê vai crescendo, você vai passando os botões para cá para ele ficar maiorzinho, tá? Então quanto mais para fora, mais larga a fralda fica, e quanto mais para dentro, mais apertadinha ela fica, tá? Então, no caso do Pedro, eu sempre prendo nesses dois aqui, e aí com os botõezinhos aqui de fora eu completo prendendo aqui. E aí aqui embaixo tem 4 botõezinhos, eu vou até soltar aqui para vocês verem. Ó. No caso dessa marca, ele tem 4 botões, tá? Então um é para fechar, é macho e fêmea, né, que fala. Então você vai ajustando ou aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, né? Quanto mais aqui embaixo, mais apertadinho aqui na perninha ele vai ficar, tá vendo? Então do Pedro eu uso mais ou menos aqui, tá? Eu prendo esse com esse, e aí eu prendo assim, e aí eu prendo os 3 aqui pra ficar igual, óbvio, né? E aí fica bem ajustadinho na perna do Pedro, tá?
E aí fica assim, e aí você vai lá e fecha a fralda no bebê. Então, qual que é a frequência que você tem que trocar? A frequência é a mesma de uma fralda normal. Você vai trocar a cada 3, 4 horas, depende da quantidade de xixi que o bebê faz, né? Ou se ele faz muito cocô. A limpeza do bumbum eu faço com algodão e água, eu sempre fiz na do Léo também, porque eu acho que assim evita muito mais assaduras. Porque o lencinho, às vezes, eu acho que ele não limpa tão bem. E pomada, não é permitido o uso de pomada nessa fralda, tá? Porque você vai impermeabilizar essa parte aqui da fralda. Então, se você ficar usando pomadinha e a pomada ficar grudada aqui, a fralda não vai absorver mais tanto xixi quanto ela deveria. Então, não faça uso de pomadas. Se caso acontecer do seu bebê ficar assado, o que eu faço aqui em casa, que graças a Deus não é tão frequente, mas eu uso a fralda descartável, tá? Quando eu tenho que usar uma pomadinha, porque o bumbum do Pedro ficou assado, enfim. Aí eu uso a fralda descartável. Fazer o quê? A frequência de lavagem, aqui em casa eu costumo lavar dia sim, dia não, mas depende muito da quantidade de fralda que você tem, vai depender da sua rotina em geral, né? Mas aqui eu tenho uma rotina mais tranquila, então eu consigo lavar dia sim, dia não, se não todo dia. Às vezes eu lavo até todo dia, uma fraldinha por dia aí, para não ficar sem. Porque eu tenho 14 absorventes e 12 fraldas, tá? O recomendado é mais ou menos 20, mas eu não quis comprar tudo isso. E eu tenho me virado super bem com 12 fraldas, 12 capinhas dessa aqui, tá? Eu vou usando, eu uso em média 4 por dia. E aí, conforme vai usando, eu vou deixando no tanque ali. Não pode deixar de molho, tá? Não pode deixar de molho, a não ser que você deixe de molho na máquina ali, que é parte do ciclo da máquina, tá? Aí tudo bem. Mas não pode ficar 2 dias de molho até você lavar, enfim, você entendeu, né? Então, o que eu faço? Pra não ficar aquele cheiro muito forte, eu pego o absorvente daqui de dentro da fralda e escorro na água assim para dar uma pré-lavada, tá? Então eu enxago ele para tirar o excesso do xixi, para não ficar aquele cheiro de amônia muito forte. E depois eu deixo lá no baldinho até a hora de lavar. O cocô, eu confesso que eu tenho um pouco de gastura de deixar o cocô ali grudado na fralda, no tecido da fralda, muito porque é um cocô ainda bem líquido, né? Porque o Pedro ainda não tá comendo, assim. Essas fraldas com cocô eu lavo na hora, tá? Então eu confesso que eu lavo na hora no tanque. Mas eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Tem gente que não gosta de lavar roupa, não gosta dessa coisa de ter que ficar lavando. Então lava na máquina mesmo quando for a hora de lavar as outras fraldas, mas eu não faço assim, tá? Muito porque eu gosto de tirar as manchinhas ali. E essa é outra questão também que eu tinha, se fica manchado de cocô, porque é difícil de tirar, né? E eu tinha esse medo de ficar aquela coisa meio encardida, meio com cara de suja. Eu lavo bem, esfrego bem, mesmo assim ainda ficam as manchas, tá? Na hora de secar, sim, eu coloco no sol, ou na luz mesmo, não precisa ser aquele sol direto se você mora em apartamento, enfim. E aí eu colocava exposto na luz e, gente, a mancha sai, tá? A mancha fica bem branquinho, não tem problema nenhum. Outra recomendação que eu tenho pra você que tem essa fralda lavável é não usar sabão em barra e nem amaciante, tá? Não pode usar, porque senão você também vai impermeabilizar o tecido dessa fralda. O que aconteceu comigo logo quando eu comprei essas fraldas aqui? O recomendado é que você lave umas 3 vezes antes de começar a usar para você tirar a goma, porque todo o tecido, quando você compra, vem com uma goma, né? Não só a fralda, mas qualquer tecido. E aí eu comecei a usar, tava ótimo, e eu comecei a lavar com aquele meu sabão líquido caseiro. Se você me acompanha no Instagram, você viu que eu fiz um sabão líquido de lavar roupa, detergente, multiuso aí, com sabão de coco. E aí, menina, eu comecei a lavar e a fralda começou a vazar. Eu usava a fralda, 2 horas depois ela tava vazando. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu tava lavando a fralda na mão, um dia eu estava lavando na mão, eu comecei a perceber que a fralda não estava absorvendo com aquela rapidez que ela absorvia antes, né? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, eu acho que é o sabão. E eu tinha um restinho de um Ariel que eu tinha aqui em casa e lavei, esfreguei bem. Quando eu fiz isso, ele voltou a absorver normalmente a água do tanque. E aí
me caiu a ficha de que o sabão que eu estava utilizando estava impermeabilizando sim a minha fralda. A minha não, né? Do Pedro. Então, assim, fica a dica, tá? Use sabão sem amaciante também, né? Porque tem alguns sabões aí no mercado que tem amaciante junto, então evite esses aí, sabão em pó, enfim. E eu fiquei muito triste porque eu não vou poder usar o sabão que eu fiz aqui em casa para lavar roupa. Outro medo que eu tinha também para comprar a fralda ecológica era se ela vazava. Gente, desculpa o barulho aí do Léo, né? Mas era se a fralda vazava. E não, não vaza, a não ser que você ajuste ela errado ou você não coloque o absorvente lá direitinho dentro do saquinho ali, da capa, né, no caso, ou você tá deixando o bebê muito tempo com a fralda. Então, uma dessas questões aí que acontece para a fralda vazar, mas ela, olha, eu digo que ela segura muito mais cocôs explosivos do que uma fralda descartável, eu acho muito melhor. E vamos lá, uma pergunta que não quer calar, quanto que custa essa fralda? Varia um pouco de marca para marca, mas a marca que eu comprei, que é a marca chinesa, que é uma marca relativamente barata, eu paguei em 14 absorventes e 12 capinhas dessa aqui, eu paguei R$ 500. Eu acho que é um investimento inicial caro, mas a longo prazo ele sai muito mais barato. Por quê? Eu comprava um pacote por semana e eu pagava R$ 35 o pacote. Eu gastaria R$ 1.680 por ano em fralda. E até o desfraude do Pedro, contando que, sei lá, se ele usasse até 2 anos e meio para mais, né? Mas contando 2 anos e meio de uso de fralda descartável, eu gastaria R$ 4.200. Então, faz as contas aí. Eu gastei só R$ 500 nessas fraldas aqui. Até ele desfraldar, eu vou continuar usando as mesmas fraldas. Então, é muita economia, tanto para o nosso bolso e para o meio ambiente também é ótimo, porque assim que o Pedro desfraldar, eu não preciso jogar fora. Eu posso passar essa fralda para frente para alguém que queira utilizar. Aqui em casa já faz mais ou menos uns 30 dias que a gente tem utilizado só fralda de pano. Ah, um detalhe, né? À noite, como que a gente faz? Era uma coisa que eu tinha muito medo também à noite. Meu Deus do céu, como que vai segurar 12 horas de xixi? E o que que eu faço? Eu coloco 2 absorventes aqui dentro. Fica um pouquinho cheio? Fica. Mas o Pedro se acostumou super bem, não teve problema nenhum com isso e aguenta das 8 da noite até 7 horas da manhã do outro dia tranquilamente, sem vazar. É por isso que o ideal é que você tenha mais absorventes do que capinhas, tá? Aqui em casa funciona com esse tanto de fralda, mas você pode comprar mais. E aos poucos você vai se adaptando, como que faz os ajustes, você tem que testar, você tem que tentar, você tem que ser persistente também, né? Porque às vezes a gente pensa, ai, mas e aí, né, como é que a gente faz para sair, como é que a gente faz à noite, como é que a gente faz isso aqui? A gente começa a colocar um monte de empecilho, sendo que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Depois que você acostuma a usar, meu Deus, é a melhor coisa, é a melhor coisa. Eu acho que foi um baita de um investimento bem feito, assim, sabe? Que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado essas fraldas. Então é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não trago mais vídeos desse tema de fraldas ecológicas. E se você gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!